boa noite. Estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério, este nosso encontro semanal, nas noites de terça-feira e nas nossas reprises, aqui na TV Sete Lagoas, o nosso canal comunitário. A cada semana procuramos trazer pessoas e assuntos que possam agradar a você, que nos prestigia com a sua audiência. Hoje estamos recebendo duas visitas aqui. Um já é da casa, né? Marco Antônio Gomes, pintor, fotógrafo, músico, artista plástico e colaborador do programa Tempo Esportivo, né? Que emenda, né, a reprise do Tempo Esportivo com o Falando Sério na noite de terça-feira. E a Karine Araújo, que é advogada, mas ela não está aqui como advogada e nós vamos explicar daqui a pouquinho, que afinal de contas o Marco Antônio está promovendo, organizando uma exposição a ser inaugurada no dia 10 de março no Shopping Pátio Lagoa. E é sobre isso que nós vamos falar aqui e também a razão da presença da Karine aqui. Se ela quiser falar um pouco sobre direito também, podemos falar, se ela achar interessante isso. Primeiramente, seja bem-vindo novamente, o Marco Antônio, ao Falando Sério. Olá, um abraço a todos, mais uma vez aqui nessa casa. Prazer estar ao seu lado novamente, ao lado da Karine. E você tem o dom das perguntas, é muito tranquilo para fazer as perguntas e eu também sou bem tranquilo para responder. Vamos falar dessa vez sobre uma exposição de fotografias. Da outra vez eu estive aqui falando sobre música e pintura. Hoje nós vamos falar sobre fotografias. Que é também uma arte, né? Também uma arte, eu uso a fotografia como arte. Da mesma forma que eu uso o pincel na pintura, eu uso a máquina fotográfica como arte. A propósito, a Gema, minha mulher, é sua fã do Facebook, das montagens que você faz no Facebook. Ela gosta muito de ver. Eu falo sempre que eu desafio qualquer um nessa questão de montagem. Não é que eu entendo de Photoshop mais que as outras pessoas, não. Tem partes do Photoshop que eu não entendo tanto, mas dessa questão de montagem fotográfica eu desafio. Mas aí é o olhar do pintor, não é? É justamente por isso. Quem mexe com desenho, quem já estudou geometria, quem tem o dom de pintar e de desenhar, tem mais a visão de fazer as montagens também. Karine, seja bem-vinda. Karine eu conheci agora, por profissão advogada, mas está aqui como modelo do Marco Antônio. Isso, hoje vai ser como modelo. Mas você me permita falar um pouco sobre o seu trabalho, Karine? Eu prometo que vai ser bem rapidinho, não vou pedir detalhes não. É porque o direito hoje parece que está sendo visto com outro olhar pelo brasileiro, né? Principalmente a partir do momento em que todas essas operações, em que membros do Ministério Público e da magistratura se tornaram protagonistas, não porque eles procurassem isso, mas porque as circunstâncias os levaram a isso, e as pessoas passaram a acreditar mais no direito. Você acha que é uma visão romanceada minha ou é isso mesmo que está acontecendo? Não, eu acho que sim, acho que isso tem acontecido mesmo atualmente. E é super importante porque o direito é válido para todo brasileiro, né? Na verdade, para todo mundo. Nós precisamos mesmo saber dos nossos direitos e ter essa visão em relação à política para poder cobrar, né, dos políticos e da sociedade as atitudes importantes para fazer um país melhor, né? E é importante isso que você falou também, né? Porque o brasileiro tem o hábito de reclamar demais dos políticos, esquecendo-se que é pelo voto que eles são colocados lá. Isso, com certeza. Nós temos direitos e deveres, né? E eu acho bem bacana essa visão, o direito crescer e todo mundo começar a dar valor, porque tinha que ser generalizado, as pessoas tinham que aprender o direito na escola mesmo, né? Seria muito importante para todo mundo. Você gosta, encontra tempo para assistir a essas sessões, seja no STF, seja agora no TRF4, por exemplo, com o julgamento em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Então, antigamente eu tinha mais tempo, agora eu tenho acompanhado pouco, mas eu acho muito importante para quem tem mais tempo que eu para acompanhar, porque é um marco na nossa história mesmo, vai fazer muita diferença daqui a um tempo. Quem está vivendo esse momento agora vai poder contar, né, para os nossos filhos, porque a possibilidade de alterar a nossa realidade política é agora, né? E trazer para perto, assim, bem o direito. Agora, um fato que eu achei muito positivo nesse último julgamento, lá na turma lá de Porto Alegre,
é que os desembargadores, os 3, tiveram a preocupação de não falar jurisdiquês. Eles usaram uma linguagem que estava acessível às pessoas. Desculpe, eu estou num processo realmente de gripe, então de vez em quando a voz vai falhar um pouco. Mas, inclusive, um deles, se não me falha a memória, Leandro Paulsen, falou isso. Falar para que as pessoas entendam. Isso é muito importante, porque a gente não vê, por exemplo, no STF, que há uma imagem muito rebuscada, às vezes até barroca, não é? Sim, verdade. Isso é importante mesmo, porque juridiquês é muito difícil, né? Às vezes as pessoas chegam, explicam um pouco, fala e ninguém entende, porque nós que estudamos e aprendemos essa linguagem, muitas vezes entendemos, conversamos entre nós, mas as outras pessoas, como em qualquer outra área, ficam um pouco assustadas. A mesma coisa de escutar alguém falar sobre medicina comigo, eu não vou entender, grande maioria, né? E é importante falar para todo mundo, principalmente um tema tão importante, né? Tão sério, que é direitos, deveres, Constituição e acontecimentos, né? Bom, e essa carreira de advogado foi vocação mesmo? Teve influência de alguém da família? Não foi. Meu pai é advogado, mas eu amo direito, assim. Eu acho muito importante mesmo para tudo. E eu adoro a minha área. Acho que eu fiz o curso certo. E como você foi descobrir essa advogada tão bonita, Marco Antônio? Na verdade, quem descobriu, aliás, não descobriu, né? Quem indicou foi minha irmã, que minha irmã trabalha no setor que ela trabalha lá, e minha irmã que indicou para a exposição. Eu mesmo não a conhecia. Aí vocês estão falando, ela falando que gosta, isso é importante a gente gostar do que faz. É igual uma vez eu falei aqui, questão de dar aula. Aquele que gosta do que faz, ele sobressai sobre os outros. A área da advocacia, para mim, eu acho que eu não teria a menor chance. Sabe por quê? Porque eu sou preguiçoso demais para ler. Então, qualquer coisa que depender muito de ler, eu acho que seria muito difícil para mim. Eu já sou aquela pessoa de gostar de trabalhar mais com a questão das imagens mesmo. Bom, então vamos lá. Sensualidade clássica. Me permita voltar um pouco no tempo, porque por iniciativa do Radar, da Gema Lanza, mulher que na época era a produtora, diretora do programa, nós homenageamos 20 mulheres em Sete Lagoas, e você fez 20 retratos a partir de fotografia. E foi uma coisa bacana, essas mulheres com atividades profissionais as mais diversas foram homenageadas, receberam esse retrato, cada uma delas também recebeu uma flor, a culminância foi lá na Casa da Cultura, e para mim foi muito bom fazer. Eu sei que o trabalho foi todo seu, a nós, o Radar, coube a parte mais fácil, que foi mostrar, mas acho que para você como profissional foi muito bom também ver o resultado daquele trabalho, né, Marco Antônio? É verdade, inclusive aquilo também gerou até muita inveja no meio de outros artistas, que eu vou te falar uma coisa, a gente até desanima tem hora, sabe? Então eu percebi que aquilo gerou assim uma questão de muita inveja, porque muitos artistas devem ter pensado, não, por que não fez isso com a gente, que tem mais tempo de arte e coisa e tal, você sabe que tem essas coisas. Mas eu achei aquilo muito bacana mesmo. Como eu já tinha feito uma exposição antes de pinturas sobre o Dia Internacional da Mulher. Então, eu fiz uma de pinturas, fiz aquela de desenhos que vocês promoveram, e agora nós vamos para uma de fotografia. Então, já é a terceira exposição que eu faço envolvendo a figura da mulher. Bom, e você falou que a princípio seriam 20 e o time chegou nos 23. Pois é, o que acontece? Muitas pessoas vão assim, enrolando, depois dá tempo de fazer ainda, dá tempo de fazer. Aí como existem pessoas que, igual por exemplo, tem uma mulher que vai participar, que eu fotografo ela há anos. Então assim, esse dia ela mandou uma mensagem, dá tempo ainda, eu não ia fotografar mais ninguém, porque eu estou assim, apertadíssimo. Mas como é uma pessoa que tem anos que eu convivo com ela para essa questão também de sensualidade, eu não quis deixá-la de fora. E teve uma amiga minha que apresentou uma das mulheres também, que pediu que ela participasse, que isso ia fazer muito bem para ela, que ela estava passando por um processo difícil. Falei, não, pode trazer aqui que a gente vai fazer. Então já tem 22. Está faltando só uma para inteirar as 23.
Então serão 23, certo? Serão 23. Uhum. Já tem algum pronto ou está tudo em fase de elaboração? Porque é dia 20 de março, dia 10 de março, né? Não, as fotografias, essas 22 já estão prontas, as fotos que serão expostas. Agora eu estou muito apertado com a questão dos vídeos, dos make-offs da exposição, porque na verdade serão apresentados também os make-offs lá no dia da abertura. É esses é que eu estou mais apertado com relação a eles, para poder editá-los todos. Sim. Agora, Karine, é a sua primeira experiência? Isso, na verdade eu nunca fui muito para essa área não, sabe? Mas eu achei super interessante a proposta do trabalho e aí eu aceitei, assim. O nome, sensualidade, se pode de princípio assustar um pouquinho? Acredito que sim, né? Acredito que assuste um pouco, mas o trabalho tá lindo, assim, não tem nada de vulgar, é super bonito, tem várias fotos interessantíssimas. Eu vi um pouco das fotos, ficaram muito bonitas, assim, de muito bom gosto, na verdade. E para você chegar lá, se colocar diante da câmera, o olhar do fotógrafo, aquele tempo ali, que tipo de experiência é isso? Bom, na verdade, para mim não foi muito difícil, porque como eu sou advogada, né, eu tenho que saber falar e conversar, e normalmente eu estou sempre em algum lugar que tem muito homem, tem que saber me colocar e agir como se não tivesse ninguém me olhando o tempo inteiro. Então, as fotos, assim, foram tranquilas de fazer, mas acho que algumas pessoas podem ter ficado um pouco com vergonha, próprio da mulher, né, mas... Teve isso, Marta, ela não se soltar, uma determinada modelo? Sim, teve pessoas que, na verdade, todas as mulheres que estão participando não são modelos, né? Então não tem nenhum modelo profissional, são todas pessoas comuns, né, com relação a essa questão de ser modelo, de arte. Então, muitas começaram a ficar um pouco que travadas, tá entendendo? Mas, com o decorrer das fotografias do ensaio, a pessoa começa a se interagir com aquele tema e acaba no final se soltando. Eu sempre falo que as fotografias da metade para o final dos ensaios são as melhores. No caso aqui da Karine não tem muito esse problema não. Todas as fotos ficaram bem bacanas desde do momento que nós começamos a fotografar até o final do ensaio. Com ela não teve problemas. O tipo de pose, o tipo a forma como a modelo vai se apresentar diante da câmera é estudada, é negociada, ou é o seu olhar que define? Tá, na verdade eu quis procurar fazer as fotografias misturando com as coisas que eu faço, ou seja, pintura e música. Então muitas fotos foi a mulher como se fosse uma pintora. Muitas fotos foi a mulher como se fosse uma música, tá entendendo? Como se fosse tocando um instrumento e coisa e tal. Então eu já estava com essas coisas na cabeça. É lógico que, dependendo da soltura da modelo, a gente consegue fazer mais coisas. Então é tudo sem forçação de barra, tudo no limite de cada um, entendeu? Quando você vai fotografar uma modelo, você já tem em mente o produto final, se me permite falar dessa forma, quer dizer, a forma como essa foto vai ser mostrada lá na exposição? Tenho em mente. Por quê? Como nós falamos no início, na verdade eu sou um pintor, um desenhista por naturalidade. Então desde menino que eu desenho, então já nasci com esse dom de mexer com desenhos. Então o pintor, ele tem um olhar diferente, eu acho, que o fotógrafo, né? O fotógrafo tem aquele lado mais da técnica, lado técnico, e o pintor não. É o lado da visão artística mesmo. Então tudo que foi feito, eu já tinha essas ideias na cabeça, o que eu queria fazer. E para você, Karine, quando chegou o convite, é claro, o Marco Antônio falou que não conhecia você, foi pela irmã dele, né? Isso. E o que causou espanto a princípio ou você recebeu com naturalidade? Não, assim, recebi com naturalidade. Na verdade, eu já tive algumas outras propostas para fazer algumas fotos e tudo, e não aceitei na época porque eu não acho, não é muito a minha área mesmo.
Só que quando eu fiquei sabendo da proposta do trabalho dele, eu achei super interessante, até por ser essa questão de nenhuma mulher das fotografias eram modelos profissionais. Então eu acho muito bacana mostrar o outro lado, e que existem outras mulheres, vai em vários estilos diferentes, porque das fotografias as que eu vi, nenhuma delas se parecem muito, elas são diferentes, assim, elas se parecem, né? Mas existem mulheres que são baixas, altas, mais magras, não tão magras, mais novas, não tão novas. E isso é muito legal. Eu acho que até modifica um pouco essa questão do comum, que são só mulheres muito bonitas, que tiram fotos e padrões, assim. E não necessariamente na exposição não vão ter tantas mulheres padrões. E é muito bonito, assim, saber. É uma proposta diferente. Então eu achei bem interessante, por isso que eu aceitei. E não causou tanto espanto. E eu também penso, eu como observador, penso que é importante que as pessoas entendam que quem está retratado ali não é a advogada Karine, né? É a mulher certeza. Karine, né? Que é como qualquer outra trabalhadora brasileira, né? Isso é interessante mesmo. É diferente, né? É bem diferente. Existe preocupação em que alguém possa dizer, poxa, mas uma advogada fazer esse tipo de foto, ou isso não passa pela sua cabeça? Não, acho que não passa, porque elas não são tão assim, não mostra nada, na verdade, sabe? É bem tranquilo, não tem nada visível, assim. São fotos sensuais, mas não tem nada exposto do nosso corpo, assim, tão exposto, né? Então eu acho que, pelo bom gosto das fotografias, acho que não vai ter nenhum problema não, assim. Acho que vai ser bem tranquilo. É interessante essa coisa da sensualidade, que muitas vezes as pessoas confundem as coisas, né, Marco Antônio? Isso. Né? É verdade. As pessoas não conseguem distinguir sensualidade de erotismo e pornografia. Para a maioria das pessoas, tudo é a mesma coisa, que é de uma pobreza total. Agora, a Karine vai ser uma das pintoras da exposição, que eu falei que eu direcionei para esse lado, de instrumentos de pintura, instrumentos de música. E as fotos da Karine foi até difícil de escolher, porque ficaram muito boas. Eu mesmo fiquei assim num dilema, nossa senhora, qual que eu escolho, mas teve uma lá que eu bati o olho nela assim, eu falei, não, essa foto é a minha cara, tem que ser ela. E minha irmã ficou assim, por que você não põe duas de Karine? Por que você não põe duas de Karine? Não posso pôr duas de Karine, porque eu já falei com todo mundo que é uma de cada um, senão vai causar ciúmes. Mas minha irmã queria que eu colocasse duas de Karine de todo jeito, porque as fotos realmente ficaram muito bacanas. E você falou que ela é pintora, na fotografia, ela está sendo uma pintora. Eu não quero quebrar nenhuma surpresa aqui não. Você vai falar até onde puder. Não, mas mesmo a gente falando ela vai ser uma pintora, na imaginação da pessoa, ela imagina 1000 posições diferentes. A mesma coisa que você está conversando no telefone com a pessoa lá do outro lado, eu sou loura tem a sobrancelha assim, assim, assim. Quando você vai conhecer, é totalmente diferente do que você imaginava. Não é verdade? É isso. Você mandou, quando você começou a trabalhar nessa ideia, você enviou para mim por WhatsApp uma arte, parece com 20 fotografias, não foi isso? Aquilo eram umas ideias que eu tinha. Pois é, aquilo ali evoluiu, algo daquilo vai permanecer como está naquela arte que você enviou para mim? Tem algumas que são muito parecidas com aquelas que eu te enviei, e depois foram aparecendo outras ideias. Inclusive, isso já começou a causar até ciúmes entre as participantes. Já aconteceu umas coisas assim da gente morrer de rir. Se quiser contar algum bastidor, eu vou contar. Porque tem uma das modelos que vai ser uma índia tocando flauta. Muito bonita, a foto dela ficou sensacional. Flauta doce? Flauta doce. E essa índia tocando flauta, ela está posicionada assim para o céu e tocando a flauta. E ela está com o corpo pintado, igual as índias são pintadas mesmo. Teve uma das outras modelos que viu isso e mas por que eu não fiz essa foto? Que eu não quero fazer essa foto. Eu falei, não, agora não dá mais tempo, agora é isso que está aí mesmo. Pois é, mas por exemplo, a escolha do tema, cada uma tem um tema, essa escolha é sua, a modelo participa, por exemplo, a Karine participou da definição sobre a personagem que ela vai interpretar. Não, a Karine não participou não. Tem gente que dá ideia, mas a maioria das pessoas não dá uma ideia não. Aí eu mesmo é que tento ver. Agora, nos vídeos que eu estou criando, algumas das modelos, eu estou direcionando elas como se fossem mulheres de outro país.
Por exemplo, tem uma mulher lá que se parece muito com Cleópatra. Então o vídeo make-off dela, o fundo musical é aqueles fundos de músicas egípcias. Como tem outras que parecem mulher indiana, eu fiz umas duas afro, eu precisava de fazer umas africanas e consegui duas e fiz essas duas que ficaram muito bacanas. Então assim, é muito assim que direcionado também para raças e como se fossem pessoas de países diferentes. Mas a Cleópatra não vai entrar enrolada em um tapete, né? Não. Quem sabe uma entrada triunfal. Mas ela se tornaria Vai ter protagonista. Marco Antônio lá no evento, mas não tem nada da Cleópatra enrolada no A tapete. propósito, Karine, uma pergunta meio maluca aqui. Se você pudesse escolher ser uma personagem da história, quem você escolheria? Nossa. Difícil? Não sei, muito difícil. É muito difícil. Agora não me vem nada à cabeça. Talvez alguma feminista, Frida, alguma coisa nesse sentido, Frida mas não combinaria muito com a exposição, não. Frida Kahlo, a aparência física dela não combina muito, não combina, Eu não estou falando que ela é feia, não. Para os padrões Ela é atuais, diferente, é sim uma beleza clássica, né? não Agora, seria a como intenção dela artista, também. como ativista, aí realmente é uma grande pessoa, né? Com Acho que é uma certeza. grande escolha da sua parte. Com certeza. Né? Eu vi acho uma que exposição da Frida Kahlo em São Paulo, lá no Espaço Tomiotá, que fantástico. Minha mulher que é fã incondicional dela, né? Mas fantástica essa exposição. E a história de vida dela também, né? Acho que isso é mais importante do que uma beleza física. Até porque Com beleza é um certeza. conceito tão subjetivo, né? Com O certeza. belo, para mim, pode não ser para o Marco Antônio. Quantas vezes, né? Eu converso de homem, cara, mas aquilo, né? Pô, o quê? Aquilo ali? É subjetivo, né? Beleza é um conceito subjetivo, né? Por isso que eu achei bem interessante o trabalho, justamente por isso, porque tem vários estilos de mulheres, sabe? Então, o que é bonito pra mim nem sempre vai ser o que é bonito pra outra pessoa e acho que na exposição vão ter várias opções, assim, sabe? De achar belo e não. Então, acho Agora, bem você se bacana. viu bem retratada? Viu? Achei Nessa legal a personagem que ele foto. criou pra você? Sim, nós tiramos várias fotos, né? E ele até me deu várias opções também, me mandou algumas fotos, falou, olha, gosto Mas dessa. eu coloquei um argumento na foto dela, que eu não vou falar qual que é aqui agora. Você vai ser uma surpresa para ver se alguém vai conseguir enxergar isso que eu enxerguei na foto lá na exposição. Ela não tinha visto isso, nem acho que ninguém viu isso, só eu na hora que vi isso. Eu falei, não, mas essa foto sua tá igual isso. Ela olhou, não é verdade. A foto dela que eu escolhi, eu acho que ela é, apesar que tem outras muito bacanas também. Tem uma de frente do espelho, que é uma marca registrada minha, sempre pintar a mulher se olhando no espelho, que é muito bonita. Que até foi a que minha irmã viu e falou, não, coloca duas. Tem uma que ela está segurando um tecido azul caindo, assim, que eu achei que foi muito bonito também. Mas essa que eu escolhi, eu não sei, ela tem uma coisa assim diferente. Que às vezes escapa ao olhar da pessoa, né? Então, olha, quem for lá, preste atenção na foto da Karine, descubra aquilo que não está tão visível aos olhos, é isso? Exatamente. A subjetividade que está ali, né? Que, aliás, faz parte, né, de qualquer obra de arte, né? Com certeza. Porque quando eu vou a uma exposição, seja lá o que for, a minha primeira meta, meu primeiro objetivo não é entender a obra, é apreciar. Com certeza. É bonita aos meus olhos, aos meus sentidos. Agora, entender é outra história, que talvez nem seja tão importante. Se eu puder conhecer a história da Mona Lisa, a história do Davi, estou falando de obras que eu conheço pessoalmente, ótimo. A Pietà, que eu tive a honra de ver assim, a 2 metros dos meus olhos, Davi também, né? Olhei para cima assim, tá lá aquela coisa, né? Agora, entender para quê? Não sei se eu estou falando uma grande bobagem aqui. Não, mas eu acho que é assim mesmo. Mesmo porque eu acho que é a mesma coisa do direito. A arte, muitas vezes, ela tem que alcançar quem não tem conhecimento de arte. Então, o olhar do profissional é diferente do olhar do leigo, né? Eu mesma vou olhar uma obra de arte assim, de repente não vou entender bem ela, vou achar lindo, mas não vou saber o que ele quis retratar. Mas, e a fotografia é assim. Mas para você é basta ver e achar bonito e gostar de ver? Basta.
Se puder entender, conhecer a produção, é melhor. Melhor, mas nem sempre dá para entender, né, na verdade. O artista tem essa preocupação de que o público entenda o que levou a fazer aquilo, Marco? No meu caso, não. No meu caso, não, porque as coisas que eu faço, elas são assim meio que explícitas, que todo mundo vai ver aquilo mesmo. Eu acho que o artista que pinta, tipo assim, o artista moderno, abstrato, aí ele pode ter essa preocupação, se a pessoa vai entender ou não. Mas eu já faço uma coisa que é para a pessoa entender de cara. Esse item que eu falei sobre a foto dela, é porque ela ficou numa posição assim que parece uma coisa. Ela não viu isso. Só eu na hora que vi isso. Eu não vou falar agora não para não tirar. Tá bom, então eu vou citar uma comparação, que é o sorriso da Mona Lisa. Não. Tá, passei longe. Parece ou não parece, Karine? Aquilo que eu te falei. Não sei se você lembra. Lembro, parece. Olha só, fazendo terrorismo comigo. Charminho. Mas tudo bem, eu espero, eu tenho paciência, vou esperar até o dia 10 de março, né? Bom, nós estamos apresentando Falando Sério hoje, falando da exposição Sensualidade Clássica. Será inaugurada no dia 10 de março no Shopping Pátio Lagoa. O autor Marco Antônio Gomes e uma das modelos, Karine Araújo, que nos dá o prazer da presença aqui hoje. Um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Voltamos com o Falando Sério e hoje o tema é a exposição Sensualidade Clássica, que será inaugurado no dia 10 de março no Shopping Pátio Lagoa. É aquele shopping ali do centro da cidade, na orla da Lagoa Paulino. O autor das obras, Marco Antônio Gomes, que é nosso convidado de hoje, juntamente com uma das suas modelos, a advogada Karine Araújo. Marco Antônio, dar título a uma obra, seja ela qual for, para mim é uma tarefa difícil. Quando se trata de um livro de poemas é mais fácil. Você escolhe o título de um poema, coloca lá como título do livro. Agora, dar título a uma exposição de fotografias de mulheres e de repente esse título é sensualidade. Aí começam as implicações, como é que as pessoas vão encarar isso aí. Foi difícil chegar a esse título? Não, eu pensei em alguns títulos e dar um título para uma música é mais tranquilo. Eu que já fiz algumas músicas, então os títulos já vêm ali, na hora que já começa a bolar a música já tem mais ou menos o título. Mas eu tinha pensado em algumas coisas, inclusive tinha pensado num título que ia causar até muita polêmica. Deixa eu ver se eu lembro dele. A Sensualidade da Mulher Feminina. Esse título ia causar polêmica. Até parece um pleonasmo. Eu não falei, não, esse título não vai dar não. Aí fui para Sensualidade Clássica, por quê? Sensualidade já está falando em si o que é a exposição. E clássica, porque eu procurei buscar essas coisas inspirado nas grandes pinturas clássicas. Eu, como artista plástico, já pintei muitas telas sensuais, até de nudez, então eu busquei inspirações nos clássicos da pintura. Então fluiu naturalmente. Fluiu naturalmente. E você, como modelo, situando-se dentro de uma exposição com esse título, Karine, como é? É diferente, até por essa questão do choque, assim, pela palavra sensualidade, né? Nós, mulheres, temos medo, assim, de algumas coisas, de algumas palavras, e a sensualidade, às vezes, pode levar a ideia de que seria alguma coisa vulgar. E não é, achei que caiu super bem o título, a exposição. É isso mesmo, a mulher sensual, mas com classe mesmo, sabe? E ficou super bem retratada, porque as fotos ficaram... Tem um bom gosto que não dá para explicar, sabe? Não dá para explicar, é só vendo mesmo. Tem que ir lá apreciar. E no meu modo de ver isso, por exemplo, sensualidade existe em qualquer situação da vida, Sim. seja homem, mulher, basta que você seja receptivo para ver
interpretar aquilo da maneira correta. Claro. Você vê a sexualidade num gesto da mulher de organizar o cabelo. Sim, No muito. tipo de sorriso que ela dá. Isso vale para o homem também, por que não? Não sejamos machistas aqui. Agora, o problema que eu vejo é a forma como as pessoas deturpam isso. Isso. Não é? Que é uma coisa tão natural na vida da mulher. A mulher nasceu para ser sensual. Faz parte da natureza da mulher. Sim. Não é? Concordo. E eu acho que ela se sente bem assim, não é? Sim. Aliás, hoje está esse politicamente correto tá uma patrulha tão grande que a vida está se tornando chata, né? Demais, tem que pensar o que fala, né? Pra não Você tem que tomar afetar tanto ninguém. cuidado. Não, e outra coisa, as pessoas têm, assim, como é que fala? Uma resistência de aceitar coisas que vêm da arte. Por exemplo, se uma pessoa vai na praia, a mulher está lá na praia, e tem várias fotos de biquíni, de fio dental, praticamente o corpo da mulher está todo despido. Algumas partes minúsculas é que estão tampadas com aqueles fio dental, com a parte de cima e tal. E todas as fotos são colocadas com a maior naturalidade, em todas as partes. As fotos que eu faço tem menos coisas, menos partes do corpo a serem mostradas do que as fotos que aparecem, por exemplo, numa praia, tá entendendo? Mas, porque não é um biquíni, já começa, acha, não, sensual, mas quem viu e quem verá, vai ver que é uma coisa muito bacana. Muitas vezes o sugerido vai além do que realmente é mostrado, né? É muito mais bonito, né? Quando não mostra nada explicitamente e fica sugerido mesmo. Mais sensual na minha até visão. porque a mulher não precisa mostrar o corpo para mostrar a sensualidade. Com né? certeza. E outra verdade. coisa, uma coisa que aparece muito na cabeça das pessoas é o tal da palavra vulgar. O que as pessoas têm na sua cabeça, em mente? Para todo mundo estar sem roupa é vulgar. Eu nunca vi desse jeito. Para mim, vulgar é a posição que você está e a mensagem que você passa para as pessoas. Você pode estar totalmente de roupa, totalmente vestido, igual a gente cansa de ver em rede social, e totalmente vulgar, né? Então as pessoas acham que vulgar é estar com pouca roupa ou estar sem roupa. Vulgar, para mim, é a mensagem que você passa através das suas posições, através dos seus gestos. Mas, Karine, me permita explorar um pouco mais essa questão. Fala-se que o mundo está muito chato, esse patrulhamento. Há 2 semanas eu li nas páginas amarelas da revista Veja uma entrevista com a Danusa Leão, não sei se vocês viram, ela defendendo assim, por que não pode assobiar para uma mulher? Por que não pode fazer um fio-fio para a mulher? Vi uma matéria dessa na Itatiaia também. Sabe, poxa, tá ficando tudo muito chato, eu não sei se é essa a sua visão, mas eu acho que está ficando tudo muito chato, não pode nada. Será que você não pode, um homem, dirigir um olhar assim, para a mulher, um pouco mais de atenção, ou que seja um fio-fio na rua, mas isso não é um desrespeito, aquilo é uma demonstração de que você está gostando daquilo que você está vendo. Você não precisa ser vulgar, você não precisa faltar ao respeito para a mulher para demonstrar que você gostou de ver aquela figura. Eu acho que depende do momento e do contexto, né? Porque eu, como mulher, também já me senti desrespeitada inúmeras vezes. Claro, isso acontece. Então, assim, é complicado mesmo, mas eu acho que cada dia que passa fica mais complicado a questão do, até falar sobre a mulher, do jeito que ela se veste, essa questão do feminino. Hoje em dia a gente não pode defender tanto isso também, porque fica parecendo que a mulher tem que sempre se vestir menininha e que se vestir como menininha não é ser feminista ao mesmo tempo. É um embate, assim, tá complicado falar sobre os assuntos. Mas eu acho que tá mudando e às vezes essa parte tá evoluindo um pouco, porque eu acho que existe um machismo mesmo. Nós sofrimos muito, assim, claro, com alguns olhares abusados e com algumas atitudes, mas também não é exagerado. Tá passando, brincando. É lógico que uma assovio não vai matar ninguém, né? Veja bem, eu comecei essa entrevista perguntando ao Marco Antônio, onde você arranjou uma advogada tão bonita para ser sua modelo?
Aí eu disse, opa, minha mulher não pode assistir esse programa. Poxa, não é isso, gente. Aconteceu tão naturalmente, e eu acho que eu fiz isso de forma respeitosa. Com certeza. Essa é a diferença, né? Não é? Eu acho também. Eu tenho preguiça demais para isso, e a gente vai pensando assim, voltando no passado, quando a gente era adolescente, mais novo, a gente começa a pensar e ver o tanto que a gente era bobo com as coisas, com as ideias que a gente tem. E tem muitas pessoas que não evoluem com relação a isso, não. Quanto a essa falta de respeito aí que a Karine está falando, é o jeito que as pessoas conversam, né? Eu, toda a vida, conversei com as pessoas com palavras bacanas. Até o jeito de eu tratá-la, como tratei todas as pessoas também, foi sempre de uma maneira muito respeitosa. A forma de passar as mensagens, a forma de conversar. E isso não é só com relação ao homem, não. Tem mulher também, muitas mulheres que são cabeça muito cozida. Por exemplo, igual eu faço esse trabalho. Eu faço isso tem anos. Você me conhece, sabe que eu trabalho com essa questão de sensualidade tem anos. Seja na pintura, na fotografia. Eu nunca, graças a Deus, nunca tive um problema com ninguém. Mas tem pessoa, tem mulher, por exemplo, que se você, igual esse respeito que eu tenho pelas pessoas, elas interpretam mal, elas acham que eu não podia ser respeitoso, não. Que, não, mas o cara me viu. Então, assim, tem mulher também que tem a cabeça cozida. Acho que você não é só a beleza dela. Tá entendendo? Então, assim, é muito de cabeça das pessoas. As pessoas é que têm a mente, assim, focada só para aquilo. Com relação a essa questão da exposição, até tem uma escrita que eu coloquei lá em casa, que eu vou colocar isso no início do DVD, né? Porque essa parte da sensualidade da exposição, na verdade, esse é um tema, a sensualidade, a mulher e sua sensualidade, é um dos temas mais usados na história da arte, seja na fotografia, pintura, escultura e por aí vai. E eu vou colocar também que nós podemos também ver a mulher, o corpo da mulher e sua sensualidade como uma obra de arte do Criador. E não tão somente como um objeto de desejo, que para a maioria das pessoas funciona só como isso. A gente tem que ter aquele olhar para aquilo como se fosse uma obra de arte também. Se for caminhar nessa linha do politicamente correto, vão cobrir o Davi, né? Porque tá lá, aquele monumento lá, totalmente nu. Então vamos botar uma tanguinha no Davi, que é uma das obras-primas do Michelangelo Buonarroti, né? Não, e isso é não sei quantos anos atrás, né? Exatamente. Quer ver, por exemplo, já que eu falei em Mona Lisa aqui, Mona Lisa é uma mulher comum, era uma camponesa, tudo bem. Agora, se você olhar com atenção, você vê sensualidade ali. Sim, muito. Ela é um padrão de beleza? Não é. Ela não é um padrão de beleza. Nem na época dela, nem agora. Mas tem sensualidade ali. Tem sim. Aquele olhar, aquele sorriso sugerido. Não é isso? Então basta que seus olhos sejam receptivos. Aliás, muito mais seus olhos, né? A sua sensibilidade, né? Que seja receptiva para isso. Assim, né? como Cleópatra também não era um padrão de beleza. Então, para muitas pessoas, Cleópatra. Mas ela enfeitiçou dois imperadores romanos. Mas todo filme que a gente assiste de Cleópatra, as mulheres são maravilhosas. Mas a personagem Cleópatra não era um padrão de beleza, então, ela era nariguda. Então tinha ela com a Elizabeth Taylor. Exatamente. Eu assisti com uma atriz chamada Leonor Varela, que eu achei muito bonita também. Mas diz que o que impressionava na Cleópatra era o seu perfume, o seu cheiro, né? Mas é igual a história de Cristo. Todo filme que a gente assiste sobre Cristo é um homem de olho verde. Não era o biotipo daquela região do mundo, né? No caso da Cleópatra, a sensualidade dela colocou literalmente aos pés dela dois imperadores romanos, os homens mais poderosos da época, né? O César e depois o Marco Antônio, né? Eram os dois homens mais poderosos, ela dominou os dois. Ela poderia dominar Roma se quisesse, né? E não é com beleza, não é com sensualidade, né? Então, é a diferença. Mas, Marco Antônio, por que a escolha do pátio, o Shopping Pátio Lagoa? Tá. Na verdade, essa exposição era para ser realizada na Casa da Cultura, né? Aqui de Sete Lagoas. E por alguns motivos, a exposição não pôde ser realizada na Casa da Cultura.
Aí eu tive que correr atrás de pessoas para dar ideia. E a Lisley, não sei se você conhece, até foi você mesmo que... Sim, que eu sugeri porque ela fez uma isso. exposição. Ela deu a ideia, não, vamos ver lá no shopping, lá, vamos conversar lá com o Paulo. Eu achei a questão de shopping um negócio bacana também e optamos para que a exposição seja lá. E é uma região, um ponto central da cidade, que é muito frequentado, né? Eu estava até pensando também, porque eu cheguei lá no outro shopping também, lá no Sete Lagoas, e a secretária da diretora de marketing pediu para que eu mandasse um e-mail para ela. Eu mandei um e-mail falando que a gente queria reunir, logo naquela época que eu conversei com você. Sim. Ela mandou um e-mail para mim falando que naquela época estava difícil de reunir, mas que tinha interesse em reunir. Depois eu retornei no outro e-mail, perguntando se ela tinha uma previsão, ela não respondeu mais. Mas outras pessoas, inclusive até pessoas que vão participar da exposição, já falaram comigo, não, se eu fosse seu, eu dava uma ida lá no shopping, que às vezes dá para fazer a exposição, aí depois que terminar aqui, a gente vai e leva para lá. Eu estou pensando seriamente em dar uma passada para lá e olhar isso. Por quê? Eu vou ter que produzir os cavaletes, né? Eu vou ter que, inclusive já mandei fazer os cavaletes, para colocar todos os quadros nos cavaletes. Então a exposição poderia também sair de lá e ir para um outro local, que seria um negócio muito bacana. Já tem uma estrutura montada, né? Eu acho que vai ficar um negócio muito legal. Cada foto vai ter 1,70 m. E essas fotos serão impressas em tecidos. Ah, é? Vai ser em tecidos. A princípio eu ia fazer no PVC, igual uma exposição que eu tinha visto lá na Casa da Cultura. Mas lá na gráfica lá eu vi umas no tecido que eu achei muito bacana. Então serão todas em tecido. Vai ficar um negócio bem bacana. Mas a resolução fica boa em tecido? Fica bacana. E o tecido não tem aquele reflexo, por exemplo, sim, que o adesivado no PVC deveria, né? Teria, aliás. Às vezes, conforme o lugar que você coloca, se tiver uma janela próxima, se tiver reflexo, atrapalha um pouco. O tecido você elimina esse problema, né? Isso. Vai ser naquela área de convivência? O dia da exposição vai ser lá em cima, na praça de alimentação. Agora, os outros dias, eu estou pensando em levar o trabalho lá para baixo. Inclusive, tem uma loja que está vazia lá na frente, que eu achei, assim, ótima para isso. O superintendente achou melhor fazer a abertura lá na praça de alimentação. A propósito, o superintendente Paulo Sérgio Pacheco estava convidado para estar aqui hoje, mas houve um compromisso de última hora e não pôde vir. Não pôde vir ao programa. Eu penso em, depois, nos outros dias, passar a exposição para baixo, para a parte de baixo, deixar nessa loja que está aberta, porque uma loja toda de vidro e bastante iluminada, eu acho que seria bacana para a pessoa, às vezes, passando da rua, pode ter atenção chamada, despertada lá para dentro, né? Eu sei que isso está causando, assim, um bem-estar para muitas pessoas. Por quê? Como eu te disse, a maioria das pessoas que estão participando são pessoas que não são modelos. Então, tem desde advogada, como tem caixa de supermercado, então vários tipos de pessoas, em várias profissões, com várias alturas, rostos diferentes, bem familiar o que é no Brasil. Faixas etárias. Faixa etária de idade diferente. Tem de 18, tem de 43, então assim, tudo bem diversificado. E os rostos também bastante diferentes. E isso mexeu muito com o ego de algumas pessoas. Tem pessoas que estão contando um dia para que a exposição chegue. Esse dia mesmo, uma pessoa falou isso comigo, não, eu estou contando os dias, esse negócio não chega. Eu falei, para você está achando que não chega. Para mim o negócio está passando rápido demais, que eu estou assim no sufoco por causa disso. A relação com o tempo é muito relativa, né? Depende muito da sua expectativa em relação a ele, né? Fala em Natal para uma criança, por exemplo, hoje, ela vai estar doida para que chegue de perto, vai demorar demais para chegar, né? Uma coisa bem bacana disso, que tem uma das mulheres que assim, ficou muito preocupada em fazer, porque estava vendo outras mulheres achando bonito, inclusive viu a foto da Karine, mas essas mulheres são bonitas demais que você está arrumando, não sei o que e tal. Não, eu estou te chamando porque eu sei que você vai ficar sensacional. A foto da mulher está assim arrasando. A foto da mulher está um show. Todo mundo que vê apaixona com a foto dela. E eu fico morrendo de rir, né? Eu falo isso para ela, tá vendo?
Eu falei que dava certo porque dava certo. Ô Karine, o estado de espírito da modelo reflete-se no trabalho pronto? Ah, sim, com certeza. Eu acho que é bem essa questão que o Marco está falando. Quando a mulher está se sentindo solta e no momento, né, porque ela se acha bonita, as fotos ficaram muito bonitas, e quando a gente está fazendo, ele vai mostrando um pouco, então isso vai relaxando, e aí nós vamos nos sentindo cada vez mais soltas, mais bonitas, mais tranquilas. Então, o que você transparece na fotografia, né, tô relaxada, tô linda, vai ser demonstrado também na exposição, né, vai ser o estado de espírito que ela vai estar no momento da fotografia, que vai fazer com que a exposição seja legal também, porque ver fotografia com um tanto de gente triste não é bacana, né? Tem que estar feliz e se sentir bonito, porque... e retrata um momento da sua vida e que o objetivo é que isso perdure, não é? Com certeza. Agora, é claro, né, o Marco Antônio, já falei aqui, não podemos também chegar ao exagero do Dorian Gray, né, o retrato de Dorian Gray, que ele pediu o dom de ele não envelhecer, apenas o retrato dele envelhecer, né? E isso trouxe sérias consequências. Ele permaneceu jovem e bonito e o retrato cada dia envelhecendo. Claro que é uma obra de ficção, mas eu acho que traz uma reflexão muito séria nisso aí, aquela busca, né, da juventude, daquela beleza. Perfeição. E outra coisa, as pessoas acharem que beleza e juventude são sinônimos. E não é com isso. certeza, não. Você jamais. enxerga a beleza em qualquer fase da vida, né? Claro. Com isso certeza. também é importante que a pessoa perceba isso, né, Marco? É verdade. Que aquela foto reflete um momento da vida dela. Agora, daqui a 20 anos ela vai ter outro rosto, outro cabelo, mas outra beleza. Não é isso? Que pode ser apreciada também. E isso é uma coisa muito relativa à questão de fotografar, e a pessoa acaba se envolvendo na cena porque ela percebe que eu estou muito preocupado em que o trabalho fique assim, com um resultado muito bacana. Então a pessoa vê aquele interesse que eu tenho de ter um resultado legal. Tanto é que depois que termina cada sessão dessa, eu fico morto. Eu quero descansar porque eu estou morto de cansado. Porque a gente precisa que aquilo fique bacana. E às vezes você faz um tipo de foto com uma pessoa, nossa, essa foto ficou bacana demais, vou fazer com outra pessoa. Com outra pessoa não fica legal. Às vezes com outra pessoa já vai ficar uma foto que você nem imaginava que iria ficar legal, vai ficar com outra pessoa. É a coisa mais engraçada do mundo. Às vezes a pessoa, nossa, essa foto é bonita demais, vamos fazer. Mas não ficou bacana igual com aquela pessoa. É uma questão de momentos também, né? Agora, desculpe, depois da exposição, você falou que pretende levar para outros lugares, esgotar nessa fase, e bom, já encerrou o ciclo, não tem mais exposição. Essas fotos já têm um destino? As fotos são das modelos. São delas? Né? São delas. Inclusive, quando eu chamei as pessoas para a exposição, eu falei que as fotos seriam delas. E eu vou tentar ver se a gente consegue lá no outro shopping, que eu acho que seria, assim, um ponto de referência de visibilidade muito bacana para mim, tá entendendo? Mas se não conseguir, assim que terminar essa exposição, as modelos já estão prontas para poder buscar o seu pôster, que por sinal vão ficar muito bacana. Eu não vou falar como que ele é não, para não tirar a surpresa. Não, eu não vou perguntar. O pôster, as fotos eu já enviei para os modelos. Mas o pôster, o jeito que eu bolei, eu não enviei para ninguém. E o seu já tem um lugar reservado para a sua, Karine? Não, acredita que não. Tem que pensar nisso. Pensar num lugar. Quarto, né? Normalmente no quarto. Bacana. Na sala vai ficar muito estranho, né? Sensualidade clássica. É um ótimo para colocar lá no quarto. Um bom local, né? Por quê? Na verdade, esse tipo de foto que eu faço é chamado de foto romântica. Não sei se você já ouviu falar nisso. Quem fotografava muito isso é um fotógrafo que chama David Hamilton, um estrangeiro. É a mulher no seu ambiente ali, sem ninguém por perto, daquele ambiente de intimidade mesmo. Então, eu acho que o lugar propício para guardar seria no quarto. Seria um lugar bem bacana. É o local de mais intimidade que ela tem na casa, né?
onde você fica mais à vontade, né? E acho que é um bom local, sim. Né? É assim. Apesar que as fotos são tão bacanas assim que eu pode acho ficar que na sala. Pode ficar em qualquer lugar, assim. São lindas, vem enfeitar. Reforçando então aqui, Marco Antônio, já estamos caminhando para o final. Dia 10 de março, no Shopping Pátio Lagoa. Shopping Pátio Lagoa, dia 10 de março, a princípio seria dia 8, nós achamos melhor passar para o dia 10, num sábado, para não ter desculpa, para ninguém não ir. É dia 8 porque é Dia Internacional da Mulher, né? É, dia 8. Eu queria ir no dia 8 por causa disso. Mas como é o mês, essa data é falada a semana inteira, o mês inteiro, acho que isso não tem problema ser no dia 10, não. Abertura às 8 da noite? A princípio eu já programei para as 8, mas eu estou pensando seriamente em colocar às 19h30. Já acabou o horário de verão, já está Isso, tranquilo, não tem né? mais horário de Já não está verão. tendo calor. Isso, vai estar mais tranquilo. E tem previsão de até quando? A exposição que vai ficar exposta lá, vai ficar lá durante 30 dias. 30 dias. Isso. Pois Lembrando que nós vamos expor as fotografias e no dia da abertura eu estou tentando conseguir um esquema para mostrar os make-offs. Um vídeo, projetar um vídeo, né? Cara? Assisti. Achei Vai lindo. projetar um vídeo com o make-off de Aqui vai ficar trabalho. passando, rodando o tempo inteiro, tá entendendendo? Até o superintendente lá do shopping ficou de me passar um telefone de um rapaz, que não sei se é da Claro, que instala telão, mas isso eu acho que eu não vou conseguir não. Talvez eu vou ter que levar uma televisão grande mesmo e colocar lá. Se eu conseguisse isso, ia ser uma maravilha. Dá tempo ainda, quem sabe, né? Mas eu tenho um grande problema comigo, que é um negócio de correr atrás de patrocínio. Eu já andei buscando uns aí, mas assim, eu mesmo, parece que tem um imã, ao contrário que eu não consigo. Então uma amiga minha que está dando uma força aí já conseguiu alguns, mas eu mesmo tenho uma grande dificuldade para conseguir. Karine, para finalizar aqui, eu vou lhe fazer uma pergunta que talvez caísse melhor lá no final, nos últimos dias da exposição, mas eu não sei se eu vou ter a oportunidade, vou fazer aqui. A Karine de depois da exposição é a mesma de antes da exposição? Acredito que não. Acho que a Karine é um pouco mais feminina, assim, porque tirar fotografias, se expondo dessa forma mais como mulher, né, nos torna mais mulher mesmo, porque a gente tem um pouco de visão que não pode se arrumar muito, nem ficar muito se exibindo e tudo, mas faz parte da mulher também, né? Saber, da natureza, e não é errado, é aquela coisa que a gente está falando. Hoje em dia tem essa questão tão tem que tomar cuidado com o que fala e tudo, que talvez a gente fique com medo de se mostrar mulher, e não é errado se mostrar mulher, né? Isso não quer dizer que nós estamos a favor de que os homens tenham posturas erradas, né? Assim, que nos trate mal ou que tenham olhares que nos machuquem ou violem, mas é só ser mulher é diferente do que aceitar abusos, né? E dá para ser mulher e se impor também. É bem legal. Bom, foi um prazer conhecer você. Prazer todo meu. E espero que eu não precise, mas se tiver algum amigo que precise de um bom advogado, eu vou indicar o seu nome. Ai, que bom. Mas, Antônio, eu acho que isso que ela falou talvez seja um dos grandes elogios que você pode receber por esse trabalho seu, né? Ouvir isso de uma de suas modelos. É verdade. Então, assim, participar do ego ou participar da alegria das pessoas é muito bacana. Eu gosto muito disso. Tanto é que eu faço trabalhos voluntários, igual eu toco lá na Vila Vicentina. Então, assim, a melhor coisa que eu acho na minha vida, que tem pra mim, é quando alguém sorrir com as coisas que eu faço para elas. E também eu venho aqui agradecer a todas as pessoas que estão participando da exposição. Não só os modelos, como as pessoas que fizeram as maquiagens, outras que estão ajudando. Então eu venho agradecer de coração mesmo por confiar em mim, né? E estar disposto a participar desse evento. Que sem dúvida será muito bonito. Marco Antônio Gomes, ele é pintor, músico, fotógrafo, e a Karine Araújo, advogada, mas aqui uma das suas modelos da exposição Sensualidade Clássica, que será inaugurada no dia 10 de março no Shopping Pátio Lagoa.
foram os nossos convidados de hoje do Falando Sério, que volta na próxima semana. Até